Ló, o homem que viveu no meio de uma das civilizações mais pecaminosas da história. Ele foi testemunha de um dos julgamentos mais dramáticos registrados na Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus decidiu punir essas cidades tão severamente? E como Ló conseguiu escapar desse destino terrível? Essa é uma história de escolhas, consequências e esperança em meio à tragédia. Ela nos ensina lições poderosas sobre como viver em um mundo corrompido sem perder nossa integridade. Será que estamos repetindo os mesmos erros hoje? Fique comigo até o final, porque essa jornada vai te fazer refletir profundamente sobre sua vida e o mundo ao seu redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo agora. Tudo começou com Abraão, o patriarca da fé. Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal e seguir para uma nova terra prometida, Gênesis 12:1. Durante essa jornada, Abraão trouxe consigo seu sobrinho Ló, um jovem ambicioso e cheio de sonhos. Quando as posses de ambos cresceram tanto que seus pastores começaram a brigar, Abraão ofereceu a Ló a oportunidade de escolher para onde iria, Gênesis 13:8-9. Ló olhou para a planície do Jordão, descrita como o jardim do Senhor, Gênesis 13:10, e decidiu se estabelecer ali, próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. Parecia uma decisão lógica, uma terra fértil, rica e próspera, mas ele não percebeu que estava caminhando para o centro de uma cultura profundamente corrompida. Essa escolha marcaria o início de uma trajetória cheia de desafios. O que aconteceu depois mudaria a vida de Ló para sempre. Como ele lidaria com os perigos dessa nova realidade? Logo após se estabelecer perto de Sodoma, Ló enfrentou sua primeira grande crise. Um grupo de reis invadiu a região, derrotou os governantes locais e levou muitos habitantes, incluindo Ló, como prisioneiros. Gênesis 14:11-12. Desesperado, Ló viu sua vida e bens serem arrancados dele. Mas Deus tinha um plano. Abraão, ao saber do ocorrido, reuniu seus homens e liderou um ataque surpresa contra os invasores, resgatando Ló e todos os outros cativos. Gênesis 14:14-16. Esse evento mostrou a lealdade de Abraão e também destacou o quão vulnerável Ló era em sua nova localização. Apesar de ter sido salvo, Ló decidiu voltar para Sodoma, porque ele continuava escolhendo ficar em um lugar tão perigoso. Essa decisão seria crucial para o que viria a seguir. Sodoma era conhecida por sua riqueza e prosperidade material. As terras eram férteis, os mercados vibravam com atividades comerciais, e a cidade parecia ser um modelo de sucesso. No entanto, por trás dessa aparência reluzente, havia algo podre. Os habitantes de Sodoma viviam em uma cultura de egoísmo extremo. Eles desprezavam os pobres, exploravam os vulneráveis e ignoravam completamente os princípios de justiça e misericórdia. Em Ezequiel 16:49-50, Deus revela: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortificou a mão do aflito e necessitado. Essa descrição soa familiar? Quantas vezes vemos sociedades modernas valorizando o luxo e o conforto enquanto negligenciam aqueles que sofrem? A prosperidade de Sodoma era uma armadilha mortal, e Ló estava preso nela. Um dia, 2 estranhos chegaram à cidade. Eram anjos enviados por Deus para investigar a situação e preparar o resgate de Ló. Gênesis 19:1. Ló, reconhecendo algo especial neles, os convidou para passar a noite em sua casa. No entanto, os moradores de Sodoma, ao saberem da presença dos visitantes, cercaram a casa de Ló exigindo que eles fossem entregues para abuso. Isso revelou o nível alarmante de violência e falta de humanidade naquela sociedade. Os anjos intervieram, cegando os agressores e protegendo Ló. Esse episódio foi um sinal claro de que o juízo divino estava próximo. Mas será que Ló percebeu a gravidade da situação? Ou ele ainda estava apegado àquela cidade decadente? Enquanto isso, Deus compartilhou seus planos com Abraão, revelando que pretendia destruir Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. Gênesis 18:20-21. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, começou a interceder pelas cidades. Ele perguntou: Destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18:23. Abraão clamou a Deus, pedindo que poupasse a cidade se encontrasse apenas 50 justos lá dentro.
Depois reduziu o número para 45, 40, 30, 20 e finalmente 10. Infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados. Essa parte da história nos ensina o poder da intercessão. Será que nossas orações podem influenciar o destino de uma nação? Continue acompanhando para entender melhor esse conceito. Quando ficou claro que não havia esperança para Sodoma e Gomorra, os anjos guiaram Ló e sua família para fora da cidade. Eles foram instruídos a não olhar para trás, mas a esposa de Ló desobedeceu. Ao olhar para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Essa tragédia serve como um lembrete de que a desobediência a Deus tem consequências sérias. Lucas 17, 32 alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela hesitou, olhou para trás e pagou o preço. Agora imagine a cena: fogo e enxofre caindo do céu, engolindo completamente as cidades. Tudo o que restou foi cinzas e memórias. Mas o que podemos aprender com essa destruição? Como evitar repetir os mesmos erros? Vamos continuar explorando. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas fugiram para as montanhas, temendo viver em qualquer outra cidade. Gênesis 19, 30. Ali, eles começaram uma nova vida, longe do caos e da corrupção que haviam testemunhado. No entanto, essa nova fase trouxe novos desafios. Suas filhas, movidas pelo medo de não terem descendentes, embriagaram seu pai e dormiram com ele. Gênesis 19, 31, 38. No primeiro dia, as filhas embriagaram Ló com vinho. Enquanto ele estava inconsciente, a filha mais velha foi até ele e se deitou com seu próprio pai. No dia seguinte, repetiram o mesmo plano, mas desta vez foi a vez da filha mais nova. Ambas agiram movidas por um desejo egoísta de garantir descendência, sem considerar os princípios morais ou as consequências espirituais de seus atos. É importante notar que Ló não estava em condições de tomar decisões conscientes durante esses eventos. Ele estava embriagado e incapaz de resistir. Essa parte da história nos mostra como o desespero pode levar pessoas a cometerem atos que vão contra a moralidade básica e os ensinamentos divinos. As consequências do pecado. Os resultados desse pecado foram imediatos e duradouros. Cada uma das filhas de Ló engravidou e deu à luz um filho. A filha mais velha chamou seu filho de Moabe, que significa daquele que é meu pai. A mais nova chamou seu filho de Ben-Ami, que significa filho do meu povo. Esses 2 nomes refletem a origem vergonhosa dessas crianças e o impacto duradouro do pecado cometido. As linhagens desses 2 filhos, os Moabitas e os Amonitas, tornaram-se povos historicamente hostis ao povo de Israel. Durante séculos, essas nações foram inimigas dos israelitas, criando conflitos e dificuldades para o povo escolhido de Deus. Esse é um exemplo claro de como os pecados de uma geração podem ecoar por gerações futuras, causando dor e divisão. Jesus usou Sodoma como exemplo em seus ensinos sobre o juízo final. Em Mateus 10:15, ele disse: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso significa que aqueles que rejeitam deliberadamente a mensagem do Evangelho enfrentarão um julgamento ainda maior. Essa declaração é um alerta sério para a nossa geração. Com tanto acesso à palavra de Deus e tantas oportunidades de conhecer a verdade, será que estamos sendo responsáveis com essa bênção? Ou estamos endurecendo nossos corações, como fizeram os habitantes de Sodoma? A importância da hospitalidade. Uma das marcas distintivas de Sodoma era a falta de hospitalidade. Quando os anjos visitaram a cidade, foram recebidos com hostilidade e violência. Em contraste, Ló os acolheu em sua casa, demonstrando bondade e respeito. Gênesis 19, 1, 3. Hebreus 13, 2 nos lembra: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, hospedaram anjos sem o saberem. A hospitalidade não é apenas um gesto social, é uma expressão de amor ao próximo e reverência a Deus. Hoje, vivemos em uma cultura onde o individualismo prevalece e muitas vezes somos indiferentes às necessidades dos outros. Será que estamos repetindo o erro de Sodoma? Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem antes oferecer chances de arrependimento. Ele enviou anjos para resgatar Ló e sua família, mostrando que sempre há espaço para misericórdia. No entanto, a recusa em abandonar o pecado selou o destino dessas cidades. Em Jeremias 18:8, Deus diz:
Se aquela nação contra a qual eu falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Isso prova que a justiça divina está sempre acompanhada de oportunidades para mudança. Infelizmente, Sodoma e Gomorra escolheram ignorar essas chances. Será que estamos fazendo o mesmo hoje? Vivemos em uma era onde muitos rejeitam convites ao arrependimento, preferindo justificar seus pecados em vez de buscar transformação. Essa é uma questão que precisa ser respondida com urgência. O chamado para a vigilância. Jesus nos adverte repetidamente sobre a importância de estarmos vigilantes. Em Mateus 24, 37 e 39, ele compara os dias anteriores à sua volta aos tempos de Noé e Sodoma. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa passagem é um lembrete claro de que o mundo pode parecer normal enquanto o juízo se aproxima. As pessoas continuam suas rotinas, cegas para os sinais ao seu redor. Hoje, quantos vivem como se nada estivesse errado, ignorando os alertas bíblicos? A história de Sodoma nos chama à vigilância espiritual. Não podemos nos permitir ser surpreendidos. Apesar da tragédia de Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos oferece esperança. Ló foi salvo, provando que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Em 2 Pedro 2, 6, 9, lemos que Deus condenou a subversão pelas quais destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que viveriam impiamente, e livrou o justo Ló, atribulado pela conduta dissoluta daqueles perversos. Essa promessa é válida até hoje. Não importa quão caótico o mundo pareça, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Apocalipse 3:10 nos conforta. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A responsabilidade de ser luz no mundo. Como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Mateus 5:14-16. Assim como Ló tentou influenciar positivamente sua comunidade, mesmo em meio à corrupção de Sodoma, nós também devemos agir como agentes de mudança. Mas aqui está o desafio. Ser luz exige coragem. Ló enfrentou zombarias e perseguições por sua fé, mas ele permaneceu fiel. Filipenses 2:15 nos instrui: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se quisermos evitar que nossa sociedade siga o caminho de Sodoma, precisamos brilhar intensamente, mesmo quando isso for difícil. O chamado para arrependimento. A história de Sodoma e Gomorra é um convite ao arrependimento. Deus é paciente e misericordioso, mas há um limite para sua tolerância. Romanos 2:4-5 nos lembra: ou desprezas tuas riquezas, a sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus. Hoje, você tem uma escolha a fazer. Vai continuar seguindo os padrões de um mundo decadente ou buscar transformação em Cristo? Reflita sobre isso. E lembre-se, pequenas mudanças começam dentro de cada um de nós. A herança espiritual de Ló. Embora Ló tenha enfrentado muitas dificuldades, sua história termina com uma nota de esperança. Suas filhas, apesar de seus erros, deram origem a descendentes que desempenhariam papéis importantes na história bíblica. Os moabitas amonitas, embora inicialmente hostis a Israel, eventualmente forneceram figuras significativas, como Ruth, a moabita, que se tornou ancestral de Jesus, Ruth 4:18-22. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao fracasso humano, Deus pode trazer redenção e propósito. Nossa história não termina com nossos erros, ela continua com a graça de Deus. Sodoma e Gomorra e os tempos atuais. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato histórico ou uma narrativa distante. Ela é um espelho que reflete muitas das realidades do nosso mundo moderno. Ao comparar os eventos daquela época com os dias atuais, podemos extrair lições profundas e urgentes para a nossa sociedade. Vamos explorar 5 grandes tópicos que conectam esses dois momentos no tempo: prosperidade material versus valores espirituais,
Sodoma era conhecida por sua riqueza material, terras férteis e abundância de recursos, Gênesis 13:10. No entanto, essa prosperidade foi acompanhada por uma completa falta de valores espirituais e éticos. Em vez de usar suas bênçãos para ajudar os vulneráveis, os habitantes se tornaram arrogantes e egoístas. Ezequiel 16:49-50. Hoje, vivemos em uma era de avanços tecnológicos, globalização e prosperidade sem precedentes. Mas será que estamos usando essas bênçãos para o bem? Quantas vezes priorizamos o luxo, o conforto e o consumo excessivo em detrimento de valores como compaixão, justiça e solidariedade? A sociedade moderna, assim como Sodoma, corre o risco de transformar a prosperidade material em uma armadilha que afasta pessoas de Deus e dos princípios divinos. Reflexão: estamos repetindo os erros de Sodoma ao valorizar mais o que possuímos do que quem somos? Como cristãos, precisamos lembrar que nossas riquezas são ferramentas para servir, não para satisfazer nossos próprios desejos. Indiferença aos vulneráveis e marginalizados. Um dos pecados mais graves de Sodoma era a indiferença aos pobres e necessitados. Os habitantes da cidade desprezavam aqueles que sofriam e exploravam os vulneráveis sem qualquer remorso. Essa falta de compaixão foi um dos principais motivos pelos quais Deus decidiu punir aquela sociedade. Nos dias atuais, vemos reflexos dessa mesma indiferença. Milhões de pessoas enfrentam pobreza extrema, fome, injustiças e exclusão social, enquanto outros vivem em excesso e ignoram o sofrimento alheio. Movimentos sociais e crises humanitárias muitas vezes são negligenciados ou tratados como problemas de outras pessoas. Reflexão: a Bíblia nos chama a sermos defensores dos pobres e vulneráveis. Provérbios 31:8-9. Será que estamos fazendo nossa parte para ajudar aqueles que estão à margem da sociedade? Ou estamos tão ocupados com nossas próprias vidas que fechamos os olhos para o sofrimento ao nosso redor? Violência, hostilidade e falta de humanidade. Quando os anjos visitaram Sodoma, foram recebidos com hostilidade e violência. Os moradores da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os estranhos fossem entregues para abuso. Gênesis 19:4-5. Esse nível de brutalidade revela uma sociedade completamente desumanizada, onde o respeito ao próximo foi substituído pela crueldade. No mundo moderno, vemos manifestações semelhantes de violência e falta de humanidade. Crimes, guerras, ódio nas redes sociais e até mesmo a polarização política muitas vezes refletem uma cultura que perdeu o senso de respeito mútuo. A hospitalidade, que deveria ser uma virtude universal, foi substituída por desconfiança e intolerância. Hebreus 13:2 nos lembra: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, hospedaram anjos sem o saberem. Como podemos cultivar uma cultura de acolhimento e respeito em meio a um mundo cada vez mais hostil? O silêncio diante do pecado. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para investigar a situação e oferecer uma chance de arrependimento. Gênesis 18:20-21. No entanto, os habitantes da cidade rejeitaram essa oportunidade, endurecendo seus corações e continuando em seus caminhos pecaminosos. Hoje, vivemos em uma era onde o pecado é frequentemente normalizado ou justificado. Comportamentos que vão contra os princípios bíblicos são celebrados, enquanto vozes que clamam por moralidade e justiça são silenciadas ou ridicularizadas. Assim como os habitantes de Sodoma, muitas pessoas endurecem seus corações diante dos alertas divinos. Jesus disse em Mateus 10:15 que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam deliberadamente a mensagem do Evangelho. Estamos ouvindo os alertas de Deus ou nos tornando insensíveis à sua voz? Tópico 5. Esperança em meio à corrupção. Apesar da tragédia de Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos oferece esperança. Ló foi salvo, provando que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. 2 Pedro 2:6-9. Mesmo em meio à destruição, Deus preservou um remanescente fiel. Nos dias atuais, também vivemos em meio à corrupção, injustiça e decadência moral. No entanto, a história de Ló nos lembra que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Apocalipse 3:10 nos conforta: porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Mateus 5:14-16.
Não importa quão caótico o mundo pareça, devemos permanecer firmes na fé e confiar que Deus está no controle. Podemos ser agentes de mudança em nossa geração, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Lições urgentes para hoje. A história de Sodoma e Gomorra é um alerta claro sobre os perigos da arrogância, da indiferença e da rejeição a Deus. No entanto, ela também nos oferece esperança. Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos perdoar quando nos arrependemos. Ao comparar os tempos de Sodoma com os dias atuais, fica evidente que muitos dos mesmos problemas persistem. Mas também fica claro que podemos escolher um caminho diferente. Podemos buscar viver de acordo com os princípios divinos, sendo luz em um mundo corrompido. Hoje, você tem uma escolha a fazer. Vai continuar seguindo os padrões de um mundo decadente ou buscar transformação em Cristo? Reflita sobre isso. E lembre-se, pequenas mudanças começam dentro de cada um de nós. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual lição mais marcou sua vida. Juntos, podemos construir um legado diferente do de Sodoma e Gomorra.